Quero saudar a todos nesta noite com a paz do Senhor. Amém? Eu queria deixar uma palavra neste dia para a minha vida e a tua vida, que fala de um homem chamado Zaqueu, um homem de pequena estatura. Mas a palavra de Deus diz que grande em suas atitudes. E o Senhor Jesus se agradou do que ele fez, de tanto ele insistir em buscar ao Senhor. Ele queria de alguma forma conhecer a Jesus. A Bíblia relata que Zaqueu era um homem muito má, cobrador de impostos. Ele não tinha pena de cobrar impostos das pessoas. Não importava se a pessoa era pobre, se a pessoa tinha necessidades ou se as pessoas não tinham condições de pagar os impostos. Ele ia e cobrava os impostos. Ele tinha que cobrar os impostos, sim, mas a Bíblia diz que ele cobrava mais do que devia. Ele era um homem corrupto, totalmente ganancioso. Ele queria não somente cobrar o que era devido, mas a mais, muito mais do que era justo cobrar das pessoas. Então, amados irmãos, e a Bíblia relata que este homem sentiu necessidade de conhecer a Jesus, porque ele ouviu falar do Senhor Jesus e da sua fama, do que ele fazia, das transformações, das curas, dos milagres. E ele não sabia como se chegar ao Senhor Jesus, porque ele era um homem de pequena estatura. E a Bíblia relata então que um dia ele teve uma atitude diferente que destacou ele, e que por essa atitude o Senhor viu o seu esforço de querer conhecer a Jesus e querer a sua própria mudança. A Bíblia diz que ele subiu numa árvore. Por que ele subiu numa árvore? Para conhecer Jesus. Devido à grande multidão que ali estava perto do Senhor Jesus, todo mundo aclamando as obras do Senhor, e ele não conseguia chegar perto. Às vezes, amados irmãos, nós não conseguimos chegar perto do Senhor devido a tantos obstáculos que o inimigo coloca na nossa frente. Empecilhos, desânimo, fraqueza, medo, insegurança. Quantas coisas o inimigo tem te arrodeado para que você não chegue perto do Senhor Jesus ou não se aproxime da sua presença. Quantas coisas o inimigo tem feito, tem colocado na tua vida, ou até mesmo você, às vezes, não se posiciona como Deus quer, ou eu não me posiciono como o Senhor quer, devido a tantas dificuldades que nós vemos ao nosso meio, em nossa volta, que nós, em vez de nos aproximarmos do Senhor Jesus, nós nos afastamos dele. E cada vez estamos mais sobrecarregados, mais entristecidos, mais ansiosos. Cada vez estamos mais enfermos, porque nos distanciamos do Senhor e não nos aproximamos. As preocupações vêm, e essas preocupações vêm e nos sobrecarregam de tal maneira que muitas vezes nós só queremos chorar, não oramos mais, não sentimos mais de estar perto do Senhor. Nós não temos desejo mais de buscar a Deus, de estar adorando ao Senhor, de ter aquela fé, de orar e buscar a Deus. Quantas coisas, quantos empecilhos o inimigo tem colocado na tua vida, até mesmo permitido derrotas, até mesmo permitido tantos fracassos, para que, aleluia, tu não chegue perto do Senhor, porque chegando perto do Senhor, eu tenho certeza que Ele vai mudar a tua vida, Ele vai mudar a minha vida, Ele vai te transformar, Ele vai resolver o teu problema, Ele vai curar a tua enfermidade. Eu sei que quando esses empecilhos caírem por terra, através da tua fé, através do teu propósito, através da tua atitude diferente que tu vai tomar a partir de hoje, eu tenho certeza que o Senhor vai te erguer, vai te levantar desse poço que você está, vai te tirar desse lamaçal
de desgosto, de desânimo, e vai te colocar num lugar, aleluia, de destaque, num lugar de honra, como Ele quer te colocar. Querido, querida, os empecilhos nos vêm em nossa vida para que muitas vezes nós possamos mostrar quem nós somos, que tipo de pessoa nós somos, o que nós queremos, aonde nós queremos chegar. O que nos preocupa é somente muitas vezes as coisas que estão em nossa volta, materiais, mas as espirituais que nos acalmam, as espirituais que nos alegram, o Senhor que nos traz calma. Muitas vezes nós não conseguimos, amados irmãos, chegar perto do Senhor para que isto nos beneficie. E às vezes nos encontramos tão distraídos que tudo em nossa volta nós temos tempo de fazer, nós temos tempo de ir em tal lugar, em buscar tal coisa, mas buscar a Deus, muitas vezes nós não tiramos esse tempo para buscar ao Senhor, para buscar a sua face, para adorá-lo, para buscar a sua presença. Estamos distraídos com aquilo que nós, muitas vezes, somente nos trazem conforto para a nossa vida. É errado isto? Não, não é errado buscar as coisas terrenas. Mas a Bíblia nos relata buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Zaqueu aqui estava buscando somente as coisas terrenas. A ganância estava tomando conta do seu coração e ele estava cada dia mais longe do Senhor. Ou seja, o seu coração estava tomado por ganância, por soberba. O seu coração não se importava com o que os outros estavam passando. O seu coração estava tão cheio de soberba que ele só pensava no seu ganho, em si mesmo, na sua vida. Ele só pensava em si. Ele não se importava em defraudar os outros. Ele não se importava em destruir com a vida dos outros. Tanto é que muitas pessoas ele defraudou, muitas pessoas ele usurpou, amados irmãos. Então isso era um ato que ele cometia, aleluia Jesus, para enriquecer a si mesmo. Ele não importava de onde vinha aquele dinheiro, se aquela pessoa ao qual ele cobrava imposto não podia pagar. Ele não se importava com a situação daquela família, daquele lar, que muitas vezes estava sem condições de pagar imposto, mas ele se preocupava em si mesmo. E muitas vezes nós estamos tão atarefados, tão cheios de compromisso, muitas vezes o nosso coração está tão cheio de querer tal coisa que nós não nos preocupamos com aquilo que vai acontecer com o nosso irmão, com aquela pessoa, simplesmente pensamos em nós mesmos, em nos beneficiar. Mas a Bíblia fala que Jesus queria transformar o coração de Zaqueu, Jesus queria mudar o coração dele. E tanto é que ele teve uma atitude em querer chegar pertinho do Senhor, que ele resolveu então passar no meio daquele povo e chegar e subir numa árvore para ver Jesus. Ele passou por essa dificuldade, foi no meio daquele povo. Então, às vezes, nós temos que passar por dificuldades, por tribulações, porque o Senhor quer nos dizer que nós precisamos chegar mais perto dele. As tribulações que te vêm, as tribulações que vêm sobre mim, é para que nós aprendamos que nós dependemos do Senhor o tempo todo, que nós precisamos dele, que nós estamos mais felizes quando nós nos dedicamos mais ao Senhor do que às coisas deste mundo. As coisas deste mundo são perecíveis. As coisas deste mundo a traça corrói, a Bíblia diz, a ferrugem destrói. As coisas deste mundo são perecíveis, mas a graça do Senhor, a alegria que Ele tem para te dar, essas coisas, a vida eterna, são para sempre. E é isso que Jesus quer te dar, a alegria de ter uma vida nova aqui. E quando nós partirmos daqui, termos uma vida nova com Ele nas alturas. Ele tem uma vida de abundância que ainda você não provou, ainda você não teve este gozo de sentir. Ele tem uma alegria que pode transbordar no seu coração, um gozo que é interminável, mas como nós vamos alcançar tudo isso?
se nós não chegar pertinho dele. Os obstáculos vêm, os impedimentos vêm, mas vêm para que nós aprendamos que mesmo vindo os obstáculos, mesmo vindo as dificuldades, elas não nos podem impedir de estar na presença do Senhor. Elas não podem nos impedir de estar diante do Senhor, fazendo a sua vontade, buscando a sua presença, nos enchendo da sua graça e nos fortalecendo. A Bíblia fala que quando Zaqueu subiu naquela árvore, Jesus percebeu a sua atitude. Jesus percebeu que ele queria mudança. Às vezes nós precisamos fazer um esforço, porque a Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Às vezes temos que fazer um esforço de ler a Bíblia, muitas vezes de tentar compreender o que a palavra de Deus diz. Temos que nos esforçar em orar e buscar a sua presença. Temos que ter aquele esforço de ir à casa de Deus e ouvir a sua palavra. Temos que ter aquele esforço de querer deixar as coisas terrenas para trás. Ou seja, a ganância, que muitas vezes o homem está tão cheio dela que não consegue, aleluia Jesus, buscar a presença de Deus porque está envolvido somente nas coisas terrenas. E não é que estejamos errados em buscar as coisas daqui, mas a Bíblia diz que quando buscamos as coisas do alto em primeiro lugar, as demais coisas o Senhor vem e acrescenta sobre nós. Ele acrescenta sobre a nossa vida aquilo que nós precisamos. Ele não acrescenta nem mais e nem menos. E tudo é por fé. Nós alcançamos através da nossa fé, da nossa busca. Aleluia, Jesus. Mas a Bíblia fala aqui, amados irmãos, que Zaqueu, ele tinha um desejo no seu coração de ouvir o que Jesus tinha para a vida dele. Será que nós temos esse desejo de saber o que Jesus tem para a nossa vida? Tanto é que ele deixou, amados irmãos, a sua ignorância, deixou tudo para trás e subiu naquela árvore porque ele queria saber o que Jesus tinha para ele. E a Bíblia diz que Jesus, vendo aquela sua atitude de imediato, ele olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Desce, Zaqueu, desce daquela árvore. Tira todo esse orgulho, tira toda essa ganância, tira essas vaidades, tira esse desejo de buscar as coisas somente terrenas e começa a me adorar. Começa a me buscar, começa a se envolver com as coisas que eu tenho para te envolver. Jesus queria envolver ele com uma paz que ele nunca teve, porque ele era atormentado pelo inimigo, porque as coisas terrenas estavam atormentando a vida de Zaqueu. Zaqueu só se preocupava em adquirir bens, em adquirir coisas aqui na terra. Isso muitas vezes nos afasta da presença do Senhor, porque nos envolvemos o dia inteiro e não temos tempo, muitas vezes, para parar um pouco e agradecer ao Pai. Nos envolvemos tanto com aquilo que está em nossa volta, que aquilo que dá errado durante o dia, muitas vezes acabamos murmurando porque deu errado, mas não agradecemos por aquilo que já deu certo na nossa vida. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para Zaqueu, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Olha só que palavra linda! E Jesus disse para ele: Zaqueu, hoje houve salvação na tua casa. Olha só que lindo que Jesus falou. Jesus disse para ele: desce, sai deste lugar. Tu estás em cima da árvore, tu estás cobrando impostos injustamente, agora desce, sai desta vida, não vive mais esse engano para você. Jesus entrou naquele dia na vida e na casa de Zaqueu, porque Jesus foi ali pousar na casa de Zaqueu. E ele disse: hoje me convém pousar na tua casa, porque hoje houve salvação aqui neste lugar. Amados, Jesus queria fazer tantas coisas na vida de Zaqueu. Jesus queria transformá-lo,
queria tirar aquela injustiça que ele estava vivendo, aquele jugo que ele estava vivendo. O Senhor queria transformar a vida dele, colocar sobre a vida de Zaqueu uma retidão, tirar todo o engano que fazia com que Zaqueu estava ali cobrando impostos indevidamente. Jesus queria que ele vivesse uma vida reta, uma vida digna, uma vida sem mentira, uma vida sem, amados irmãos, ganância, porque é possível nós ter tudo sem ter ganância, sem destruir os outros. O Senhor nos dá condições com o nosso trabalho de termos tudo, sem querer destruir os outros. E a Bíblia fala mais que Jesus disse para ele: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Hoje convém que o Senhor more dentro da nossa casa, não somente no nosso lar, mas dentro do nosso coração. Mude toda a história, essa tristeza, essa aflição, essa angústia que às vezes nos corrói, esses desejos muitas vezes de suicídio, esses desejos às vezes que nos trazem, amados irmãos, totalmente desânimo para a nossa vida. O Senhor quer que nós mudamos. O Senhor quer que hoje nós tenhamos uma atitude diferente. Nós mudamos a nossa visão. Nós começamos a olhar para o alto. Nós começamos a olhar para Cristo e dizer: eu não quero mais essa vida para mim. Eu não quero mais viver nessa angústia, nessa dor, nessa aflição, nessa enfermidade. Eu quero uma vida nova para mim. O Senhor pode mudar todas as coisas. O Senhor pode tirar do teu coração tudo que te aborrece hoje, te dar uma nova história, mudar totalmente a sua vida, pousar no seu coração e salvar você e a sua casa. Quantas coisas Jesus pode fazer no dia de hoje? O Senhor pode mudar totalmente a nossa vida, tirar, amados irmãos, todo engano, tudo que tem nos trazido tristeza, aflições nós vamos ter sempre, angústia nós vamos ter, mas é aquela angústia momentânea que vem e passa. Não é aquela angústia, mas irmãos, que permanece, porque Jesus vem e tira de nós todo fardo pesado, todo jugo pesado. E a Bíblia diz aqui que depois que Jesus entrou na casa de Zaqueu, a Bíblia diz que Zaqueu se arrependeu muito do que ele estava fazendo. Ele começou a pensar: meu Deus, eu tenho defraudado tantas pessoas. Eu te peço perdão, Jesus, por minhas falhas, minhas fraquezas. E se possível for, eu pago hoje 4 vezes mais, eu restituo hoje 4 vezes mais aquilo que eu roubei, ou seja, eu cobrei indevidamente. Amados, às vezes nós fizemos coisas que, quando vem o arrependimento, nos pesam muito. Porque, meus irmãos, percebemos o quanto de errado nós fomos e o quanto isso pesou na vida de alguém, o quanto trouxe tristeza na vida de alguém, porque aquilo que fizemos trouxe uma consequência muito grande na vida de alguém. Trouxe uma consequência negativa na vida de alguém que, às vezes, nós no momento não percebemos, no momento nós não reconhecemos que aquele erro traz uma consequência tão grave, tão drástica. E a Bíblia aqui relata que Zaqueu, ele percebeu o quanto ele foi mal, o quanto as suas atitudes faziam, aleluia Jesus, os outros sofrer, o quanto as suas atitudes faziam os outros chorar, o quanto as suas atitudes traziam desgosto para as famílias. Ele percebeu e ele disse: se possível for, eu restituo 4 vezes mais aquilo que eu fiz. Ou seja, o arrependimento veio no coração dele com tanta força que ele percebeu o quanto mal ele tinha feito na vida e nas famílias de muitas pessoas. Amados, às vezes queremos conquistar tantas coisas e não olhamos a quem ferimos, não olhamos a quem machucamos, não olhamos
a quem nós, amados irmãos, fizemos chorar. Simplesmente queremos e nada nos impede de ter aquela atitude, nada nos impede de prosseguir daquela maneira, nada nos impede de nós termos aquela atitude, porque estamos cegos por aquilo que estamos desejando no momento. E a Bíblia relata algo sobre o nosso coração. Enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas. Às vezes nós fizemos algo que diz assim, eu vou fazer aquilo que está no meu coração, aquilo que eu estou sentindo. Mas muitas vezes aquilo que estamos sentindo no nosso coração é algo maligno, é algo que tem uma raiz maligna e que precisa, amados irmãos, muitas vezes precisa ser evitada que essa raiz se cumpra com aquele desejo, porque é algo que está ali maligno e que, se acontecer, não vai trazer um benefício nem para nós e nem para aqueles que estão na nossa volta. Porque, amados irmãos, o que está no nosso coração, muitas vezes, se não é dirigido por Deus, é maligno e com certeza faz mal para muitas pessoas. Então, às vezes, nós estamos tão cegos como Zaqueu estava naquele momento, tão cego espiritualmente, que ele não olhava para o que ele estava fazendo, simplesmente ele queria cobrar os impostos indevidamente 3 ou 4 vezes mais do que era para ser cobrado. Ele enganava as pessoas, ele enganava os doutores da lei, ele enganava a quem fosse. Mas ao Senhor Jesus ele nunca conseguiu enganar, porque Jesus sabia da sua atitude, Jesus sabe da minha atitude, Jesus sabe da sua. Jesus sabe daquilo que nós fizemos e aquilo que traz benefício e aquilo que nos prejudica. Ele sabe, mas nós precisamos cair na consciência e ter a consciência que as coisas estão certas e certas coisas estão erradas. E aquilo que está errado precisamos consertar antes que seja tarde demais. Porque, amados irmãos, aquilo que está errado vai prejudicar não somente a mim. Às vezes nós fizemos para o outro e pensamos que somente o outro vai receber, aleluia, Jesus, o peso daquilo que eu estou fazendo errado. Não. Muitas vezes, a maioria das vezes, nós estamos fazendo para nós mesmos. Por quê? O mal tem uma consequência. E a primeira consequência vem para nós. Nós é que seremos prejudicados porque a nossa atitude gerou algo negativo, não só para mim, às vezes para aqueles que estão ao nosso redor, mas a minha intenção foi maligna, a minha intenção foi imprópria, a minha intenção foi injusta. Então Deus vê a minha intenção, Deus vê aquilo que está no meu coração, Deus vê aquilo que eu quero fazer, Deus vê aquilo que eu quero planejar, Deus vê aquilo que está no meu coração. Ele sonda o meu coração e o teu, e ninguém engana o Senhor. Tanto é que Jesus disse para ele que ele tinha que descer daquela árvore, que Jesus queria mudar totalmente a sua vida. E ele obedeceu. E quando ele obedeceu, desceu da árvore, o Senhor falou mais uma vez com ele: Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa, porque aqui na tua casa houve salvação. Então o que Jesus fez? Jesus disse para ele: Zaqueu, desce. Ele desceu. Isso significa o que? Ele se humilhou, ele aceitou a ordem do Senhor, ele aceitou aquilo que Jesus disse para ele. Ele desceu, ou seja, a casa do oleiro, ele permitiu o Senhor Jesus entrar na sua casa. Jesus precisa ser permitido. Ele não invade o teu coração, nem o teu lar, nem a tua família. Jesus, ele entra se você deixá-lo entrar. Jesus, ele entra porque, amados irmãos, ele quer fazer morada. Mas se nós não obedecermos, se nós não o deixarmos, ele não invade corações. Ele simplesmente é educado e ele espera o tempo certo para entrar. Quando você abrir o coração e dizer: Jesus, entra na minha casa, faz morada. Muda tudo que está aqui, Senhor, muda. Muda o quadro da minha vida, Pai. Coloca arrependimento nas minhas atitudes, Senhor. Transforma o meu andar, transforma o meu falar, transforma, Pai, a minha vida.
Aquilo que está errado, eu não quero errar mais. Senhor Jesus, me ajuda a prosseguir de maneira correta, de maneira que eu faça a tua vontade e que eu me beneficie também. Jesus, aquilo que eu fiz de errado, me perdoa. Eu não quero mais fazer. Eu não quero mais continuar fazendo, mas me instrui, me orienta. Senhor, me orienta naquilo que é correto. E nós vamos conseguir isso orando e deixando o Senhor entrar na nossa casa e deixar Ele morar no nosso coração. Senhor, limpa todo o meu coração, se é orgulho, se eu tenho que descer na casa do oleiro e tirar o meu orgulho, tirar o ódio que está no meu coração, tirar, em nome de Jesus, a avareza, seja o que for, a ganância, Senhor, entra no meu coração. Eu estou te permitindo agora que você entre no meu coração e faça morada, mas que tire tudo isso. Se for ingratidão, Senhor, tira. Se for avareza, tira, Pai. Se for ganância, seja o que for, se for mentira, tira, Pai, do meu coração. Mas me faz um novo homem, uma nova mulher. Para que eu te adore em espírito e em verdade. Para que eu te busque e eu possa dizer que verdadeiramente eu fui tocado por ti. Verdadeiramente eu sinto a tua glória, eu sou curada e sou livre de todo o mal que me aprisionava, que estava sobre a minha vida, todo jugo que me aprisionava, que me entristecia. Eu posso dizer que hoje eu estou liberto pelo sangue do Cordeiro. Mas quando o homem e a mulher deixam o Senhor entrar, aí tudo pode mudar. Eu quero orar contigo nesta noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença, eu oro nesse instante, Pai, eu creio, Senhor Jesus, que Tu já entrou na minha vida e na vida de muitos que estão ouvindo, irão ouvir esta mensagem, Pai. Faça morada, limpa o coração, Pai. Muda a atitude deste homem, desta mulher, desse jovem, dessa criança. Muda, Pai, para que verdadeiramente ele encontre a Tua paz, a Tua alegria, a Tua cura. Para que verdadeiramente, Senhor, ele prossiga nos Teus caminhos. E verdadeiramente, Senhor, ele possa conquistar aquilo, meu Deus, que é da Tua vontade. E não seja, Senhor, da nossa vontade, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus.